Finalmente, nos últimos anos, as pessoas estão entendendo a importância da suplementação do coenzima Q10 em diversos casos. Essa suplementação, alguns anos atrás, ela começou mais direcionada para aquele paciente que utilizava estatina para controle dos seus níveis de colesterol. Nós sabemos que, muitas vezes, mesmo com um ótimo estilo de vida, a pessoa acaba tendo um nível de colesterol mais elevado devido a fatores genéticos, a famosa hipercolesterolemia genética. Então, o uso de estatina acaba sendo uma prática comum na clínica médica para controle de colesterol, mesmo de pessoas que são saudáveis com relação ao estilo de vida, mas que porventura tem essa questão genética. No entanto, após algum período de utilização, meses ou até alguns poucos anos, que estamos falando aqui de um medicamento que vai sendo utilizado durante muito tempo, é muito comum a queixa de dores musculares, e quanto mais exercício essa pessoa pratica, maiores são as queixas, maior a sensação dela com relação a esse prejuízo para a sua qualidade de vida, incluído ali a sua prática de exercício, o que torna muito comum a retirada desse medicamento, mas também vai afetar ali o seu quadro clínico de hipercolesterolemia. A coenzima Q10 acaba auxiliando justamente nesta questão. Para complementar essa utilização de um medicamento que tem a sua prática clínica muito interessante para controle dos níveis de colesterol, mas a coenzima Q10 consegue amenizar e atenuar esse efeito colateral, falando aqui da saúde muscular, dessas dores musculares. Então, o uso de coenzima Q10 começou muito com relação a essa interação medicamentosa com as estatinas, mas os estudos foram evoluindo e foi se observando também a sua capacidade antioxidante, podendo ser utilizada para pessoas jovens com alto gasto energético, com uma rotina de exercício muito intensa, incluindo ali, claro, atletas, esportistas amadores com essa rotina de exercício, e principalmente durante o processo de envelhecimento. Se nós compararmos os níveis de coenzima Q10 em uma pessoa com 20 anos de idade e uma pessoa com 50 ou 60 anos de idade no seu tecido cardíaco, que é onde temos aqui uma concentração muito grande dessa coenzima Q10, você observa uma queda gigantesca. Então, a cada década de vida, o interessante seria, inclusive, não apenas suplementarmos, mas irmos aumentando essa suplementação. A dosagem sugerida de coenzima Q10, ela pode variar de 100 até 300 mg por dia. Portanto, acaba sendo necessário que a indústria de suplementação forneça também dosagens superiores àquela dosagem comum de 100 mg. E aí que entra a coenzima Q10 de 200 mg da Nutrify, que pode ser muito bem utilizada para essas situações. Seja até mesmo uma pessoa jovem que tem uma rotina de exercício muito intensa, mas principalmente se encaixa naquela pessoa já acima dos 40 anos de idade que necessita de um aporte maior dessa substância que é fundamental para a nossa biogênese mitocondrial, para a nossa produção de mitocôndrias, que é aquela organela dentro das nossas células que acaba sendo o nosso grande ponto de fornecimento de energia. E uma dica muito legal, associando o uso de coenzima Q10 com estilo de vida, pensando em otimizar essa biogênese mitocondrial, seria a associação de alguns dias da semana a uma atividade aeróbica em jejum, que por mais que não tenha tantos benefícios assim com relação à perda de gordura, quando comparado com o exercício realizado em outro horário, acaba sendo muito interessante para estimular o nosso organismo a produzir mais mitocôndrias. Portanto, essa prática de exercício associado, incluindo com o consumo da suplementação de coenzima Q10, independentemente da idade, pode ser algo muito, mas muito interessante para otimizar essa nossa produção de mitocôndrias. E é muito importante orientarmos o nosso paciente sobre o melhor horário de uso da coenzima Q10. Como todo antioxidante, não é recomendado que altas dosagens sejam utilizadas próximo ao exercício físico, porque durante o exercício físico nós precisamos estimular nosso próprio organismo, porque no momento do exercício físico nós precisamos estimular a nossa própria capacidade antioxidante, todo o nosso mecanismo de defesa antioxidante, e não, no caso, ficar suplementando altas dosagens, seja logo antes ou logo após o exercício. Então, de uma forma muito prática, se o exercício físico do paciente é pela manhã, é interessante utilizá-lo seja à tarde ou seja no período noturno, e o contrário também é a mesma coisa. E da mesma forma, se o paciente fizer exercício à noite, você pode suplementar de manhã. Então é muito importante orientarmos o paciente nesse sentido, porque senão ele vai acabar pegando vários suplementos de uma vez só e utilizando de uma maneira que não vai ter a melhor biodisponibilidade possível aquela suplementação, e acaba sendo um grande desperdício. Então um suplemento que é muito bem elaborado, em ótima concentração, pode ter um prejuízo na biodisponibilidade pelo momento inoportuno que a pessoa escolheu para administrá-la. Então, tão importante quanto escolher o suplemento, a dosagem, é orientar também o paciente com relação ao momento do uso.